Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como publicar o seu site na web e também, rapidamente, vamos falar como é que a gente faz para enviar e-mails utilizando o PHP. Vamos lá colocar esses sites que vocês já fizeram aí na internet para que todo mundo possa acessar? Vem comigo então, vamos ver como é que a gente faz isso nesse vídeo. Para que seu site possa ser acessado de qualquer lugar do mundo pela internet, a gente tem que ter pelo menos duas coisas, que é um domínio ou um endereço na web, a partir do qual qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet poderá acessar o conteúdo do seu site, e um servidor de hospedagem, que é o local físico onde seus arquivos vão estar armazenados, tá? Nossos computadores locais, que a gente já instalou o Apache nele, já configurou utilizando o XAMPP, eles são servidores web, mas eles não são acessíveis para todo mundo da internet devido a algumas limitações do nosso computador local. Apesar de que isso a gente pode contornar essa situação, quer dizer que a gente pode configurar os nossos computadores locais para serem servidores web acessíveis por todo mundo da internet, mas isso na maioria das vezes não é viável. Até porque a gente poderia, numa situação dessa, gastar muito mais com energia do que o que a gente pagaria contratando um servidor de terceiros que estaria ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, teria alguém responsável por fazer os backups, alguém responsável por fazer a manutenção. Então, na maioria das vezes, na maioria das situações, compensa muito mais a gente contratar um serviço de hospedagem que já está disponível, que já trata com diversos clientes, que já tem toda uma infraestrutura preparada para isso, do que a gente tentar montar isso na nossa casa ou na empresa que a gente trabalha. Então vamos ver mais detalhes sobre domínio e sobre hospedagem a seguir. Domínio, gente, nada mais é do que um nome que serve para localizar e identificar conjuntos de computadores na internet. Então pode ser um ou pode ser vários computadores que respondem por um domínio. Sem um domínio, cada site só poderia ser acessado pelo endereço IP do seu servidor web. Então, por exemplo, aqui a gente tem que o domínio do site seria www.uol.com.br e que o endereço IP desse site é o 200.147.35.49. No momento que eu gravei esse vídeo, esse IP respondia pelo servidor do domínio da UOL. O domínio uol.com.br está ligado a um ou a mais de um endereços IPs. E a terminação do nome do domínio, que também é chamado de domínio de topo ou de top level domain, indica qual país que aquele domínio foi registrado, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem que a terminação é .br, quer dizer então que o responsável por registrar e por manter esse domínio é uma entidade brasileira. No caso de domínios .br, essa entidade é a Registro BR. E atualmente, para a gente ter direito a um domínio com terminação .br, a gente tem que pagar uma taxa anual que, no momento que eu estou gravando esse vídeo, estava girando em torno de R$40. A gente tem que apontar esse domínio .br para um endereço IP, e esse endereço IP representa o endereço IP do meu serviço de hospedagem, que a gente vai ver a seguir o que significa. Como dito, então, quando a gente registra um domínio, a gente tem que informar o endereço do servidor em que o conteúdo daquele site meu vai estar hospedado. No serviço de hospedagem, a gente faz o contrário. A gente indica qual domínio que aponta para aquele meu site. Ao registrar o domínio, a gente indica o IP do servidor que vai estar armazenando os arquivos daquele domínio, e ao contratar um serviço de hospedagem, a gente indica qual que é o domínio que vai responder por aquele servidor. Então, quando eu digitar o nome que foi contratado lá no domínio no meu navegador, ele vai apontar para o meu servidor lá do serviço de hospedagem. Os serviços de hospedagem, eles oferecem diversos serviços. E a gente tem serviços de hospedagem tanto pagos quanto gratuitos, cada um oferecendo planos de acordo com as características que forem necessárias, como, por exemplo, o sistema operacional, as linguagens de programação que aquele servidor vai suportar, o tipo de gerenciador de banco de dados que vai ter ali, a quantidade de tráfego que a gente imagina que aquele site vai receber por mês,
quantas contas de e-mail que a gente precisa, quanto de espaço em disco a gente precisa para armazenar os nossos arquivos, dentre diversas outras opções. Então a gente contrata um serviço de hospedagem mais ou menos da mesma forma que a gente contrata, por exemplo, um serviço de telefonia. Então a gente tem diversos planos disponíveis, a gente tem diversas empresas, cada empresa tem os seus planos, então elas entregam basicamente a mesma coisa, que é um servidor, que você vai conseguir acessar aquele servidor através do endereço IP, que você pode ou não atrelar um domínio àquele endereço IP, e é o que geralmente a gente faz, né? Porque a gente geralmente não acessa os sites que a gente costuma acessar pelos seus endereços IPs, a gente acessa pelos nomes de domínios, que é muito mais fácil a gente armazenar o nome de um domínio na nossa memória do que uma sequência de números que é o endereço IP. Além disso, algumas empresas de hospedagem também oferecem o serviço de registro de domínios. Então, dependendo da empresa que você procurar para hospedar o seu site, ela mesma já pode também fazer o registro do domínio. E algumas empresas oferecem registro de domínios em diferentes países. Então, você pode, por exemplo, registrar o seu domínio .com, .com.br, .net, .com.ar. Então, essas empresas de hospedagem, algumas delas fazem esse serviço também de registrar o domínio. Então, elas atuam mais ou menos como se fosse um despachante, que ela vai lá no serviço de domínios e registra aquele domínio para você, só que, obviamente, ela repassa todos os custos e provavelmente também algum custo de administração por fazer esse serviço que você poderia fazer por conta própria. Separamos, então, domínio de hospedagem. Domínio é o nome e hospedagem é a máquina onde os seus arquivos vão estar armazenados. E a gente tem que vincular o domínio ao servidor de hospedagem e o servidor de hospedagem ao domínio para que eles funcionem de forma única. Aqui a gente tem alguns serviços de hospedagem pagos, como por exemplo a LocalWeb, o Wallhost, Bluehost, DreamHost, HostGator. Todas essas aqui são opções pagas, que você tem que pagar uma mensalidade ou um plano anual. A gente tem também alguns serviços de hospedagem gratuito com suporte à linguagem PHP, com serviço de banco de dados e tudo mais. Só que esses serviços de hospedagem gratuitas, eles são muito voláteis e a gente não pode confiar que esses serviços vão estar disponíveis o tempo todo. A gente pode utilizar esses serviços de hospedagem gratuita de forma amadora, para a gente testar os nossos códigos ou para a gente mostrar o que a gente está fazendo para alguma pessoa, mas a gente não deve confiar fielmente nesses serviços porque de uma hora para outra eles podem deixar de ser oferecidos ou passar a ser oferecidos de forma paga. No momento que eu construí esses slides, a gente tinha o 000 Web Host como um serviço de hospedagem gratuito com suporte a PHP. Vocês podem acessar esse serviço, criar uma conta gratuita e aí vocês estariam aptos a enviar os seus arquivos PHP para esse servidor e verificar como é que esses arquivos PHP funcionariam na internet. Geralmente esses serviços de hospedagem gratuitos, eles oferecem para vocês uma opção de vocês criarem um subdomínio que seria, por exemplo, o seu nome aqui, .webhost.com ou .webhost.com.br. Então, esse nome que vem antes aqui seria o seu subdomínio, e esse subdomínio geralmente é oferecido também de forma gratuita por essas empresas de hospedagem gratuitas. Então, nesse caso de hospedagem gratuita, a gente não precisaria contratar um domínio se a gente não quisesse, se fosse só para testar os códigos, por exemplo. Então, considerando que você já registrou o seu domínio e já contratou o seu serviço de hospedagem, ou está utilizando um serviço de hospedagem gratuito com ou sem um domínio registrado, agora você precisa transferir os seus arquivos que você criou na sua máquina local para esse servidor. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando um serviço de transferência de arquivos que tem, inclusive, um protocolo próprio para a transferência de arquivos, que é o FTP. Então, a gente usa um cliente de FTP, que um exemplo de um cliente gratuito e excelente é o FileZilla, que pode ser encontrado nesse endereço aqui. E a gente utiliza as informações de servidor, usuário, senha e porta
que são passadas pelo serviço de hospedagem no momento que você cria a sua conta nesse serviço de hospedagem. Então, quando você criar a conta no serviço de hospedagem, você geralmente recebe um e-mail que te dá diversas informações, entre elas informações para você acessar o painel de controle, para você configurar os seus servidores lá no serviço de hospedagem, as informações dos seus usuários de FTP, ou como é que você faz para criar esses usuários de FTP no painel de controle do seu serviço de hospedagem. Mas independente disso, a gente pode utilizar um cliente de FTP para a gente fazer essa transferência desses arquivos do nosso computador para o computador do nosso serviço de hospedagem. Então basta, uma vez que a gente está conectado lá no serviço de hospedagem com as informações que foram passadas, a gente navega no nosso computador do lado aqui da esquerda e navega lá no servidor aqui do lado da direita, e basta a gente pegar o arquivo que está aqui, arrastar e soltar para o lado de cá, que esse arquivo vai vir aqui para a lista de transferência. Essa transferência, quando ela terminar, quando ela for concluída, quer dizer que o arquivo já está lá no seu serviço de hospedagem, você já está apto a acessar esse arquivo através do endereço do domínio que você contratou ou do subdomínio que você configurou no serviço de hospedagem.